Olá amigos, que tal? Para quem não me conhece, meu nome é Kaline e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o meu processo de como eu consegui entrar numa universidade europeia, a Universidade de Salamanca, na Espanha. Então, se você tem alguma dúvida ou alguma curiosidade de como é uma parte do processo seletivo aqui na Espanha, ou se você pretende vir estudar na Espanha depois do coronavírus, né? E quer saber um pouquinho sobre a Universidade de Salamanca e tudo isso, então esse vídeo é pra você, fica até o final. Vamos lá? Antes de começar, eu queria falar que cada universidade é diferente uma da outra. Cada uma tem as suas diretrizes, tem as suas normas de entrada na universidade. Então, para deixar claro que eu vou estar falando sobre a Universidade de Salamanca e todas as universidades daqui da Espanha são diferentes. Então, o processo que eu fiz aqui pode não acontecer em outra universidade. Então, você tem que buscar um pouco, dependendo da universidade que você queira, você tem que buscar, porque pode ser que o processo não seja o mesmo. No processo geral, para a Universidade de Salamanca, que é a que eu vou estar falando hoje, então para outras universidades eu já não posso dizer o mesmo, mas tem uma norma geral que para o processo que eu fiz, dependendo do nível do curso, eles podem ou não aceitar esse processo. Falando um pouquinho da Universidade de Salamanca, é uma universidade pública aqui da Espanha, e ela é a mais antiga da Espanha. Ela completou 800 anos ano passado, se eu não me engano. Então, ó, bota tempo, né? Então, é a mais antiga da Espanha e a quarta mais antiga da Europa. Então, vamos começar do começo do meu processo. Para começar, eu entrei no curso de farmácia da Universidade Federal de Pernambuco. 1 ano e meio de farmácia no Brasil ainda, na Federal. E quando eu viajei aqui pra Europa, fui para Portugal, desde uma amiga da minha família, eu pude vir conhecer Salamanca. Eu nunca tinha ouvido falar de Salamanca antes, não sabia nada de Salamanca, mas nessa eu expressei que eu sempre tive o desejo de morar fora, de estudar fora por um período. Não sabia, não tinha nenhum plano concreto ainda, mas era só um desejo que eu sempre tive. E então, em meio à conversa, essa amiga da gente falou que Salamanca é uma cidade universitária e que era uma universidade muito boa, e me disse por que eu não procurava saber como seria questões de intercâmbio ou essas questões de entrar na universidade mesmo, né? Então foi o que eu fiz. Quando eu voltei no Brasil, comecei a procurar como seria entrar em contato com a faculdade de farmácia daqui para saber quais seriam os trâmites, né, as documentações que eu precisava, se podia fazer isso. E o que eu queria era fazer uma transferência da minha faculdade. Então, como eu já tinha quase 2 anos de fazer a faculdade no Brasil, eu não queria voltar a fazer tudo de novo. Então, foi quando eu entrei em contato com a universidade de farmácia, né, de Salamanca, e foi aí que eu queria fazer, que eu era do Brasil e queria transferir minha faculdade para Salamanca. Queria saber se isso era possível e como poderia fazer isso. A secretária me respondeu e esse processo é chamado traslado de expediente. Então, o que é que você vai transferir o seu currículo universitário de onde seja sua faculdade para a Universidade de Salamanca. Então, eles vão convalidar o seu currículo da sua faculdade para essa faculdade daqui, como se você tivesse feito todas as cadeiras anteriores aqui. O processo é basicamente esse, mas tem uma série de normas que você tem que cumprir. Não é somente, fiz um semestre e posso transferir minha faculdade, não.
Os critérios que você tem que ter é que tem que ter no mínimo 30 créditos. Crédito equivale, eu acho que a 15 horas de aula, mais ou menos. Então você tem que ter no mínimo 30 créditos, então você tem que ter uma quantidade de horas aulas já bem consideráveis. E não só 30 créditos, mas equivalentes aos créditos daqui. Uma mesa, uma equipe que vão ver pelo seu currículo estrangeiro se o seu currículo e a ementa e todas as cadeiras que você pagou e o conteúdo das cadeiras que você pagou equivale com as cadeiras que você deveria pagar aqui. Se eu paguei no Brasil botânica, eles vão ler a ementa do curso de botânica do Brasil e ver se o conteúdo que é ensinado no Brasil é o mesmo do conteúdo que é ensinado aqui na Espanha. Então, se o conteúdo é compatível, ou seja, se o conteúdo ensinado no Brasil é o mesmo ensinado aqui, eles convalidam esses créditos e convalidam essa cadeira como equivalente. Não só isso, mas a nota média do curso tem que ser 6,5. Então, além dos 30 créditos equivalentes, você tem que ter uma média total do curso de 6,5 ou mais, 6,5 de 10, né? Então, essas duas coisas são os critérios mínimos, quer dizer, os critérios mínimos mais obrigatórios para você poder fazer a transferência da universidade. Então, você tem que ter já um bom tempo de curso e as suas notas também não podem ser muito baixas, porque também é levado em consideração. Então, durante todo esse tempo, todas as minhas dúvidas de documentação, de prazos, de dinheiro, tudo, eu tirei dúvida por e-mail com a secretária daqui. E alguns dos documentos que eu tive que mandar por e-mail para eles poderem processar o pedido de transferência e saber se a transferência seria válida ou não. O currículo da faculdade com todas as minhas notas e com toda a descrição das matérias. Tive que reconhecer firma no cartório e também fazer uma tradução juramentada no consulado espanhol que fica em Recife. Acho que cada estado tem um consulado, eu não sei muito bem como isso vai, mas tem um consulado em Recife, então eu reconheci firma e tive que fazer uma tradução juramentada, tanto do currículo da faculdade, com as matérias e notas, quanto da ficha 19, que é as notas do ensino médio. A tradução juramentada, para quem não sabe, é que eles enviam o documento para um tradutor certificado pelo governo. Então, eles sabem que aquela tradução é fiel. Além disso, eu tive que escanear todas as ementas das cadeiras que eu tinha pago na Universidade Federal. Então, as ementas, basicamente, são o conteúdo de cada cadeira do curso. Então, dentro de cada cadeira tem uma série de assuntos que são abordados e nessas ementas tem dizendo quais são todos os conteúdos abordados naquela cadeira. Então, eu tive que escanear todas essas ementas de cada cadeira e também tive que reconhecer firma no cartório, né, para saber que aquilo era realmente o que estava sendo dado no curso. Esse também eu enviei por e-mail. Esse também eu enviei por e-mail para a faculdade de farmácia, né? E com essas ementas, justamente com o conteúdo do curso, é que eles compararam se era equivalente o conteúdo de cada cadeira do Brasil, se era equivalente com o conteúdo das cadeiras aqui na Espanha. O processo foi basicamente em torno de 2 meses, porque eu lembro que eu comecei o processo em abril e em julho eu já tinha a carta, tudo, já tinha dado entrada no visto. Então foi mais ou menos 2 meses. Eles têm uma equipe que leem as ementas do meu curso no Brasil e comparam com as ementas do curso daqui, e são eles que decidem se aquela cadeira é equivalente às cadeiras daqui da Espanha, e são eles que dão o aval, o veredito de quantas cadeiras são equivalentes, quantas cadeiras não, sua nota é suficiente, e se você é aprovado ou não. Então, e depois desses 2 meses,
eles geralmente mandam uma resposta, que é ou a carta de aceitação, dizendo que os seus créditos são suficientes e que só não é suficiente, que você pode fazer a transferência da faculdade, ou mandam dizendo que foi insuficiente e deu ruim. Mas, felizmente, depois desses 2 meses de espera, eles me mandaram a carta de aceitação, primeiro pelo e-mail, e depois eles enviaram uma carta física. E foi com essa carta que eu pude dar entrada no processo de visto, que aí já é outro vídeo, porque também é um processo bem longo. Se vocês quiserem saber um pouco de como é o processo de visto também, do visto estudantil, que é mais padrão, não é como a transferência da faculdade, porque eu acho que cada faculdade e cada curso tem meio que seu processo. Mas se vocês quiserem saber do processo de visto, que é uma coisa mais geral, então comenta aqui embaixo, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é que você tem que preencher um formulário dizendo o seu nome, colocando todos os seus dados, colocando a faculdade que você está cursando e colocando o nome da universidade que você está cursando e o curso e qual curso que você quer ir para qual faculdade. E esse também você tem que submeter por e-mail, com todas as cadeiras também preenchidas e tal. É mais para ter um documento mais formal de que você está aplicando. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dê like, se inscreva aqui, comente, compartilhe com seus amigos, com alguém que você sabe que quer vir estudar aqui, quer morar aqui na Espanha. Se tirou alguma dúvida sua ou se despertou interesse, por favor, comenta aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião. Também sugestões de próximos vídeos. Se vocês quiserem saber sobre o visto também, ou sobre outras coisas, também perguntem, comentem, que eu leio todos os comentários. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Adeus!